Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para lermos o capítulo 3 das Quartas Moradas e vamos dar aqui a sequência. Capítulo 3 explica a oração de recolhimento que o Senhor costuma dar antes que a dos gostos divinos. Diz os efeitos de uma e de outra. Bom, esta oração de que falei traz consigo grandes efeitos, dos quais direi alguns. Antes dela, porém, costuma haver outra forma de oração, da qual falarei agora. Embora brevemente, porque já tratei dessa matéria em outros lugares. E ela volta a citar o livro Vida, que ela trata desse assunto da oração, no capítulo 16, e também no outro livro dela, que é o Caminho de Perfeição, nos capítulos 28 e 29. Em um recolhimento que me parece também sobrenatural, não consiste em estar as pessoas às escuras, nem em cerrar os olhos, nem em coisa alguma exterior. Embora, sem querer, feche os olhos e busque solidão. Sem artifícios humanos, parece que se vai construindo o edifício para a oração de que falei lá atrás. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo os seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus que havia perdido. Dizem alguns autores que a alma entra em si mesma, outros que sobe e se eleva acima de si. Com esses termos não sei exprimir coisa alguma. Tenho esse defeito, o de pensar que, dizendo as coisas como sei, me dou a entender. Talvez seja claro só para mim. Acho que ela é de humildade, assim, para colocar que ela só escreve para o entendimento dela e que ela talvez não se faça entender. Façamos de conta que os sentidos e as faculdades que são agente deste castelo, na comparação de que me estou servindo para explicar algumas dessas verdades. Desertaram e andam há dias e anos metidos com gente estranha e inimiga. Afinal, reconhecendo sua perdição, já se aproximam, embora não se resolvam a entrar definitivamente no castelo. Terrível coisa é o mau costume. Contudo, já não são traidores e ficam rondando pelos arredores. Com licença. Vendo-os animados de boa vontade, o grande rei que reside no interior do castelo, por sua grande misericórdia, resolve chamá-los a si, como um bom pastor, com um assovio tão suave que eles próprios quase não percebem. Dessa forma, faz com que não andem tão perdidos e voltem à antiga morada, ao reconhecerem sua voz. Esse assovio de pastor tem tanta força que abandonam as coisas exteriores que estavam distraídos e entram no castelo. Parece-me que nunca o dei a entender tão bem como agora. É certo que buscando a Deus no íntimo da alma, melhor o encontrarmos com mais proveito do que nas criaturas, a exemplo de Santo Agostinho. Esse livro de Santo Agostinho que é trazido aqui na nota do tradutor, é o Confissões, é o livro 10 do capítulo 27. Vou voltar aqui para dar sentido. É certo que buscando a Deus no íntimo da alma, melhor o encontramos e com mais proveito do que nas criaturas. A exemplo de Santo Agostinho, que os achou dentro de si, depois de o ter procurado em muitas partes. É grande ajuda receber esta mercê do Senhor.
E não julgueis alcançá-la por meio do intelecto ou da imaginação, esforçando-vos por pensar que Deus está dentro de vós, ou imaginando o presente em vosso interior. Bom e excelente é este modo de meditar, porque se baseia na grande verdade. Deus está dentro de nós mesmos. Cada um o pode fazer com o favor de Deus bem entendido. Agora, porém, não se trata só disso. O que vou dizer é de outro gênero. Algumas vezes, antes de começar a pensar em Deus, toda a gente se reúne no castelo. Não sei dizer por onde nem como ouviram o silvo do pastor. Não foi através dos ouvidos, porque nada se ouve. Mas a alma sente, sem dúvida sequer, é possível um recolhimento. Mas a alma sente, sem haver dúvida possível, um recolhimento suave que a chama ao interior. Como verá quem o experimentar? Melhor não sei explicar. Parece-me ter lido que é semelhante aos que fazem o ouriço ou a tartaruga, quando se retiram para dentro de si. Aqui o tradutor traz uma nota que quando ela fala da tartaruga, quando se retiram para dentro de si, refere-se ao terceiro abecedário espiritual de Frei Francisco de Osuna. Devia entendê-lo bem quem escreveu isso. Todavia há diferença. Eles se retraem quando querem, enquanto aqui não depende do nosso querer. É só Deus que nos faz esta mercê. Tenho para mim que Sua Majestade a concede a certas pessoas que já vão abrindo mão das vaidades do mundo. Não digo por obras, pois alguns, em virtude de seu estado, não o podem fazer, mas o desejam. Dessa maneira, Sua Majestade convida as pessoas, de modo particular, a estarem atentas ao seu interior, havendo então correspondência. Sua Majestade não se limitará a dar-lhes somente esta graça. Começa apenas a chamá-las a coisas mais altas. Louve-o muito quem reconhecer em si tal mercê, porque é justo e justíssimo tê-la em grande conta. As ações de graças dadas por ela servem para dispor a outros favores maiores. Prepara também a alma para saber escutar a Deus. Segundo lemos em alguns autores, que aconselham não discorrer com o intelecto tanto quanto possível, mas conservar a alma atenta à ação divina. Não consigo entender ao certo como se possa deter o pensamento de modo a não produzir mais dano que proveito. A esse respeito, houve uma contenda bem renhida entre várias pessoas espirituais. Da minha parte, confesso minha pouca humildade. Nunca me deram razão capaz de se fazer render a sua opinião. Um deles me alegou certo livro do Frei Pedro de Alcântara, pois o tenho em conta de santo. A ele me renderia, porque sei que dominava o assunto. Lemos juntos suas palavras e verificamos que, embora usando termos diferentes, dizia o mesmo que eu. Bem, o dá a entender quando diz que já deve estar aceso o amor. E ela cita esse Frei Pedro Alcântara, que fala, bem o dá a entender quando diz que já deve estar aceso o amor. É no livro Tratado de Oração e Meditação, aviso 8º. Por ser eu, pode ser que eu me engane, mas baseio-me nas razões seguintes. A primeira é que nestas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer, faz mais.
Nossa atitude deve ser a de pobres mendigos, diante de um grande imperador. Pedem e logo baixam os olhos esperando com humildade. Quando percebemos que o Senhor, por seus secretos caminhos, dá a entender que nos está ouvindo, então é bom calar. Se ele nos admite junto de si, procuremos não exercitar o intelecto tanto quanto possível. Mas se este rei não der sinal de nos ver e ouvir, não fiquemos ali como bobos. Assim costuma comportar-se a alma quando procura não agir. Sente muito mais segura e talvez a imaginação a inquiete mais, devido à força que não faz para não pensar em nada. Não façamos assim. O Senhor quer que lhe peçamos e nos consideremos em sua presença. Ele sabe o que nos convém. Não posso aprovar indústrias humanas em coisas nas quais parece que sua majestade põe limites, porque as reserva para si. Há muitas outras coisas que podemos fazer com a sua ajuda, até onde permite nossa miséria como penitência, boas obras e orações. A segunda razão é que estas atividades interiores são muito suaves e pacíficas. Inventar coisas penosas causa maior dano que proveito. Chamo penosa qualquer violência que nos queiramos fazer, como, por exemplo, reter a respiração. O melhor é deixar-se nas mãos de Deus. Ele faça como quiser e fique a alma num total descuido do proveito próprio. Tanto quanto puder, faça ele de nós o que for de seu agrado. A terceira razão é que justamente a preocupação de não pensar em nada será motivo de pensar muito. A quarta é que o mais útil e agradável a Deus é lembrarmos-nos de sua honra e glória, esquecermos-nos de nós mesmos e de nossos interesses, de satisfações pessoais e de nossos gostos. Como poderá estar descuidado de si quem fica tão preocupado em não se distrair, que nem ousa mexer-se, nem mesmo consente que o seu intelecto e seus afetos se movam a desejar a maior glória de Deus e a alegrar-se com as grandezas divinas? Quando Sua Majestade quer que o intelecto se detenha, ocupa-o de outra maneira. Dar-lhe conhecimentos e luzes tão acima do que podemos alcançar e fica muito melhor ensinado do que empregando todas as suas diligências que poriam tudo a perder. O Senhor nos deu as faculdades para trabalharmos com elas, e este trabalho tem seu prêmio. Não vejo razão para sujeitá-las a encantamentos. Deixemo-las fazer seu ofício, até que o Senhor as promova a outro maior. Segundo me parece, o modo de proceder mais conveniente à alma que o Senhor quis trazer a esta morada é fazer como digo, sem força e muito ruído. Procure atalhar o intelecto por seus discursos, sem suspendê-lo nem a imaginação. Pelo contrário, é bom recordar-se de que está na presença de Deus e compenetrar-se de quem é este Deus. Se, com o que sente em si, a alma ficar embebida, faça-o em boa hora. Com licença. Não procure entender o que é, porque esse dom se destina à vontade. Deixe-a saborear sem nenhuma indústria, apenas com algumas palavras amorosas, embora não nos esforcemos em ficar aí sem pensar em nada. Estamos muitas vezes fazendo esses atos, mas por breve tempo. Nessa oração de recolhimento, não se há de deixar
a meditação nem o trabalho do intelecto. Deveria tê-la explicado antes da outra, a dos gostos divinos, da qual falei primeiro. A oração de recolhimento é muito inferior e princípio para se chegar à oração dos gostos divinos, a qual torno agora. Como disse em outro lugar, ela cita o livro Caminho da Perfeição, capítulo 31. Não é a água trazida por arquedutos, jorre da fonte do manancial. É essa a causa de se deter o intelecto. Melhor dizendo, ela é detido. Vê que não entende o que quer, e assim anda de cá para lá, estonteado, sem se deter em coisa alguma. A vontade, pelo contrário, tem grande quietude em seu Deus. E muito pesa esse bulício do intelecto. Não deve fazer caso, seria perder muito do que está fruindo. Majestade lhe ensinará o modo de agir. Este se resume quase inteiramente em seguir-se indigna de tanto bem e empregar-se em ação de graças. Por estar tratando anteriormente da oração de recolhimento, deixei para este lugar os efeitos ou sinais que se observam nas almas, as quais nosso Deus, nosso Senhor, favorece com os gostos divinos. Claramente se entende um dilatar-se ou alargar-se da alma, a semelhança de uma fonte construída de tal maneira que as águas não tivessem por onde correr. E quanto maior e mais ampla se fizesse a construção, tanto mais abundantemente jorrassem as águas. Assim parece acontecer nesta oração. Além de muitas outras maravilhas que Deus opera na alma, com facilidade de ir habilitando e dispondo para nela depositar todas as suas graças. Com essa dilatação e suavidade interior, ela não fica atada como antes nas coisas do serviço de Deus. Caminha com muito mais liberdade, não vive coagida com medo do inferno, perde o temor servil e, embora mais temerosa de ofender a Deus, sente grande confiança de que experimentará a suprema felicidade de sua presença. Já não tem, como antes, receio de fazer penitência e vir a perder a saúde. Parece-lhe que em Deus tudo poderá fazer. Sente mais desejos de penitência do que até então. A repugnação dos sofrimentos que costumava sentir vai se moderando. Tendo fé mais viva, entende que, se o suportar por amor de Deus, Sua Majestade lhe dará graça para sofrê-los com paciência. Chega mesmo a desejá-los de quando em quando, pela grande vontade que lhe fica de fazer alguma coisa por Deus. Como vai conhecendo melhor as grandezas divinas, tem-se em conta de mais miserável. Tenho provado os gostos de Deus. Vê que os do mundo são apenas cisco. Pouco a pouco vai se apartando deles, sentindo-se mais senhora de si para calçá-los aos pés. Fica em suma melhorada em todas as virtudes. Não deixará de ir crescendo se não tornar atrás. Ainda que esteja muito elevada e tenha chegado ao cume, tudo poderá se voltar a ofender a Deus. Não quero dizer que de uma ou duas vezes em que Deus faça estas mercês, resulte todos em frutos. Deve ir perseverando para continuar a recebê-las. Na presença está encerrado todo o nosso bem. Quero insistir muito num aviso. Para quem se vir neste estado, guarde-se extremamente das ocasiões de ofender a Deus.
é que, neste ponto, a alma ainda não está criada e não está formada. É semelhante a criancinha que vai começando a alimentar-se do leite materno. Se for separada do peito materno, que se pode esperar para ela, senão a morte? Tenho grande receio de acontecer o mesmo às almas que se apartam do coração, da oração, após terem recebido de Deus este favor, a menos que seja por motivo justíssimo a que tornem prontamente a ela. A não ser assim, irão de mal a pior. Muito há que temer neste caso. Conheço algumas pessoas que me causam grande lástima. Nelas fui testemunha do que digo, por se terem apartado daquele que com tanto amor se lhes queria dar por amigo, mostrando-a por obras. Empenho-me tanto neste aviso de não se porem em ocasiões de pecado, porque o demônio faz mais questão de ganhar uma dessas almas do que muitíssimas outras não favorecidas pelo Senhor com iguais mercês. E que essas almas podem acarretar-lhe grande prejuízo, atraindo outras atrás de si, e provavelmente produzirão muitos frutos na igreja de Deus. Basta, aliás, ao inimigo ver o particular amor de sua majestade, que sua majestade lhes mostra, para que ponha tudo em jogo, com o objetivo de as perder, mesmo sem outras razões. Deste modo, são muito combatidas, e se vierem a transviar-se, será para elas muito amor à perdição do que são para outras almas. Vós, irmãs, estáis livres desse perigo, tanto quanto podemos julgar. Deus vos livre de soberba e vanglória, bem como das ilusões do demônio. Este inimigo pretende contrafazer essas mercês, mas logo se dá a conhecer. Não produz os efeitos acima descrito, mas tudo ao contrário. Embora já tenha dito em outra parte, quero precaver-vos contra um perigo em que tenho visto caírem pessoas de oração, especialmente mulheres. Somos mais fracas. Vamos lembrar da época em que Santa Teresa escreveu isso. Estamos mais sujeitas ao que vou dizer. É que algumas são fracas de compleição pela muita austeridade, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso. Com licença. Quando tem alguma satisfação espiritual, sujeita-lhes a própria natureza. Como sentem no interior alguma consolação e no exterior a fraqueza, até desfalecem. Quando há o chamado sono espiritual, que é uma graça um pouco superior à que deixei dita, confundem a fraqueza com tudo mais como vindo de Deus e se deixam embevecer. Quanto mais se entregam, mais embevecidas ficam, mais lhes vai enfraquecendo a natureza. Imaginem o que é arrombamento. Quanto a mim, chamo abobamento. Não é outra coisa senão andar perdendo tempo e arruinando a saúde. A certa pessoa acontecia ficar 8 horas nesse estado, na qual nem perdia os sentidos, nem havia noção de Deus. Trazia enganado o confessor e muitos outros, bem como a si mesma, embora sem intenção de o fazer. Houve quem a entendesse. Mandaram-na comer, dormir e não fazer tanta penitência. Desapareceu tudo. Bem creio que o demônio entrou nesse caso, visando algum lucro. Já ia mesmo começando a tirar não pouca vantagem. Entenda-se bem,
Embora haja desfalecimento interior e exterior, quando se trata de verdadeira mercê de Deus, a alma não desfalece. Sente-se mais forte, tem altos sentimentos ao ver-se tão perto de Deus, mas não dura tanto, é muito breve. Às vezes torna a ficar absorvida e embeber-se. Esta oração, a não ser por fraqueza, como já disse, não chega a abater o corpo, nem produz efeitos exteriores. Ficai, por conseguinte, alertadas. Quando sentirdes essas coisas, distraí-vos como puderdes. Dizei-o logo à superiora. Esta veja que tais irmãs não tenham tantas horas de oração. Procure que rezem um pouquinho e durmam e comam bem, até recobrar as forças naturais, se as perderem por demasiada austeridade. Se alguma for de tão débil compleição que não lhes bastem esses cuidados, creiam-me, Deus a quer somente para a vida ativa. Deve haver de tudo nos mosteiros. Ocupem-se em ofícios e sempre usem de precauções para que não tenha muita solidão. Do contrário, virá a perder a saúde. Não será pequena mortificação para ela. O Senhor quer experimentar se realmente o ama, pela forma como suporta a sua ausência. Depois de algum tempo, será talvez servido de lhe restituir as forças. Se não o fizer, ela irá ganhando com a oração vocal e a obediência. Merecerá tanto e talvez mais do que por outros caminhos. Também pode haver algumas tão fracas de cabeça e de imaginação como tenho conhecido, que lhes parece ver tudo quanto imaginam. É grande perigo, como talvez tratei disso adiante. Não me estendo aqui, porque já me alarguei muito. É que nesta morada, a meu ver, entra o maior número de almas. É como nela o natural junta-se ao É que nesta morada, a meu ver, entra o maior número de almas. E como nela o natural junta-se ao sobrenatural, o demônio tem mais poder para prejudicar. Nas outras de que vou falar, o Senhor não lhe dará tanta entrada. Seja Deus louvado para sempre. Amém. E encerramos aqui este terceiro capítulo das quartas moradas, e os vídeos seguintes traremos já aqui as quintas moradas. Então já estamos aí, como eu disse, né, mais da metade, já caminhamos mais da metade do livro e dos cômodos deste castelo, né? E eu espero de fato que vocês estejam gostando. Gostaria de ler seus comentários, o que vocês estão achando, se a leitura está indo bem fluida, se dessa velocidade, ou, né, esse movimento que eu estou fazendo, se está adequado para vocês que estão acompanhando, tá bem? E muito obrigada por chegarem até aqui, e não esqueçam de dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desse determinado conteúdo, desse tipo de leitura e de ouvir uma narrativa, tá bem? Muito obrigada e até já!